Bem, estamos sendo gravados. Vou colocar aqui, apresentar a tela. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim, professor. Não, né? Então, vamos começar aqui, né? Bem, galera, artropatias, né? Então, essa aula vai ser a revisão, né, do que a gente viu ao longo desse último módulo. E aí, eu vou focar aqui em coisas fundamentais. Então, da artropatias. O que é que eu preciso saber de artrite, né? Osteoartrite ou osteoartrose, para quem preferir. Então, isso aqui vocês têm que saber, pessoal. Então, as características radiológicas da osteoartrose. Redução do compartimento, geralmente assimétrico, tá certo? Osteófitos marginais, esclerose subcondral, tá certo? E geralmente, quando eu tô falando de joelho, né, essa região femorotibial, geralmente o compartimento medial é que fica menor do que o lateral, tá certo? E isso aqui é causado por um desgaste, né? Um desgaste crônico, que a cartilagem aqui não está funcionando adequadamente, não está cumprindo o seu papel de amortecedor, e acaba que esse osso bate nesse, e o paciente é rígido, é normal, então o corpo dele é acionado para dizer, meu filho, deixa esse osso mais duro, porque se você não deixar duro, ele vai quebrar, de bater tanto, de tanto que vai bater osso com osso. Por isso que essas reações, né, acontecem, tá bom? Quando a gente vai falar de mão, né, essas mesmas histórias acontecem, então, redução do espaço articular, esclerose subcondral, osteófitos marginais, e lembrando que as articulações preferencialmente acometidas são as distais, interfalangianas distais. Mas é possível, sim, ter acometimento da interfalangiana média, viu? Mas a distal é a grande estrela aqui do caso da mão, tá bom? Lembrar que o que é que seria o DISC, né? O DISC é quando você tem uma calcificação do ligamento longitudinal anterior da coluna, tá? Então, vai acontecer essa calcificação, é só do ligamento longitudinal anterior. Isso vai dar uma rigidez, né? Isso vai dar uma rigidez. Isso lembra até um pouco a espondilite anquilosante, né? Porque o paciente vai ficar como se fosse uma artrodese, ele vai ficar imóvel, sem conseguir mexer adequadamente aquela região. Mas isso aqui, uma coisa que ajuda muito é que os espaços interarticulares estão preservados, tá certo? Então, só para vocês saberem dessa doença, que apesar de não ser tão comum, ela costuma cair em prova de residência, por isso que a gente coloca aqui, certo? Então, o DIS é a ossificação do ligamento longitudinal anterior, tá bom? Chegando na osteoartrite, né? Na artrite reumatoide. A artrite reumatoide, pessoal, a gente tem essas alterações clássicas, que aí é aumento de partes moles periarticular. Em vez de ser osteoartrose, é osteopenia, penia, certo? Então, não tem esclerose, que é osteopenia. Ao redor da articulação que atrita uma na outra, não vai ficar mais branco, vai ficar mais escuro, vai ficar faltando osso, certo? Vai ter comumente o acometimento das articulações das mãos, dos pés e dos punhos. Então, em prova de residência, se você vir assim, ó, mulher de 57 anos, com dor nas articulações, mãos, pés e punhos, rigidez matinal, cara, provavelmente na prova de residência, ele vai estar se referindo a uma artrite reumatoide. Porque é impressionante como nas bancas de residência eles costumam dizer que essas três articulações são as articulações mais acometidas de artrite reumatoide. Mas vocês têm que lembrar também que na artrite reumatoide tem a instabilidade atlantoaxial aqui do pescoço, certo? Que é uma articulação que a gente tem que avaliar, sim, porque se a pessoa tiver uma subluxação e se ela luxar essa articulação, ela pode morrer, tá? Então, assim, a gente tem que detectar se tem algum sinal de subluxação, tá certo? E aí, galera, aqui a gente vai ter o desvio ulnar da mão e do punho. Quando você olha para os dedos da mão, ao invés de ser assim, ó, a mão ela é levemente inclinada, certo? Aí tá aqui, classicamente, dedo em abotoadura de botão, né? Dedo em cabeça de cisne, tá bom? Então, essa alteração aqui é muito comum, tá? Da artrite reumatoide.
E só para lembrar vocês que esse nódulo aqui de cima é o Eberden, ele tem nome. Eberden, geralmente, ele está relacionado à artrite, à osteoartrose, né? A osteoartrite. Mas ele também pode cursar na artrite reumatoide. E o de Bouchard, ele é mais da artrite reumatoide, tá certo? O Bouchard é esse aqui, ó, dessa articulação, tá certo? Vida real, essa imagem é muito boa, porque ela está pegando, mostrando para vocês duas características das duas doenças mais comuns que acometem as pessoas. Então, osteopenia desse lado, a gente vai pensar em artrite reumatoide. Osteoartrose, né, esclerose subcondral, a gente vai estar pensando aqui na osteoartrose, tá certo? Aqui tem uma redução do espaço interarticular, porém uma redução simétrica, que falaria mais a favor de artrite reumatoide, né? Mas aqui o paciente não leu o livro, né? Ele tem as duas patologias, né? A sobreposição, tá bom? Professor, Diga, querida. pode só mostrar de novo a osteopenia perarticular? Ó, a osteopenia é justamente isso aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês, ó. Osteopenia é essa região aqui que não tá, ó, ela encosta um osso no outro, tá vendo? Tá encostando praticamente, reduziu o espaço articular, mas ao invés do osso pensar com ele mesmo, cara, eu tenho que ficar mais duro, tenho que criar, tenho que calcificar aqui, senão eu vou quebrar. Não, ele fica escuro, ele não cria esse mecanismo de defesa. Em contrapartida desse lado, você vê que tem a esclerose é quando fica branco, ó. Esclerose é quando fica branco. Osteopenia é quando não tem praticamente nenhuma alteração do tom do osso. Tá vendo? Tá a mesma cor aqui que estava aqui continua aqui. Sendo que não era para ser. Né? Uma pessoa normal era para estar aqui desse jeito, porque o osso, como está encostando no outro, ele envia uma mensagem que meu filho fique duro, senão você vai quebrar. Né? E como a pessoa é muito suprimida, ela não consegue ter essa reação adequada. Né? Beleza. Obrigada, professor. Valeu, querida. Espondilite anquilosante, pessoal, é a nossa rainha, né, do HLA B27. Né? Quando você fala em alteração do HLA B27, você sempre pensa em espondilite anquilosante, né? Mas lembrem-se também que existe uma doença intestinal inflamatória que tem relação com espondilite anquilosante. Alguém lembra? Doença de Crohn. Doença de Crohn. O pessoal cai sempre em prova de residência, mas não é pouco, não, é sempre, certo? Então, espondilite anquilosante, doença de Crohn, tem que estar no mesmo espectro, né? Uma pessoa que tem espondilite anquilosante, ela tem um maior risco também de ter Crohn, tá? Então, a espondilite anquilosante é uma doença que acomete mais homens jovens, e ela costuma pegar o esqueleto axial de forma simétrica e ascendente. Começa geralmente na região sacroilíaca, tá bom? E o que caracteriza ela é esses sindesmófitos que surgem na coluna, que vão fazer uma coluna de bambu, tá? Ó, então, a coluna, ela fica toda grudadinha. Eu acho que aqui você percebe que calcificou, né? Calcifica tanto lateral, como anterior, como posterior, né? Junta uma junção dos corpos vertebrais, tá bom? E o paciente vai adquirindo essa postura de esquiador, é a postura clássica, tá certo? Então, ó, tá aqui, ó, fusão dos ossos, ó. Fusão dos ossos, tá bom? Outra coisa importante, artrite psoriática. A artrite psoriática é uma artrite que pode ter relação com a psoríase, que é uma doença dermatológica que cursa com escamação e a pele fica toda avermelhada, tá? Mas não é obrigatório você ter doença de pele para você ter artrite psoriática, tá bom? Então não precisa ter a lesão de pele para você fazer o diagnóstico de artrite psoriática. O que é o grande marco radiológico? Erosão e luxação. Então, pessoal, você vai ver que algumas articulações aqui, ó, elas praticamente só tocam num pequeno ponto, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o que a gente chama em dedo em ponta de lápis. Tá vendo? Ó? A erosão, o que é que tá acontecendo aqui? Essa falange, ao invés dela ser quadrada, ela tá triangular. Olha só.
Então, houve uma erosão de uma parte dessa falange para fazer esse formato. E a luxação é quando apenas um ponto do osso toca no outro. Tá vendo? Então, isso aqui é uma luxação. Outra situação que ficou em ponta de lápis, ó, aqui, ó, a falange ficou triangular. Isso é um marco muito comum da artrite psoriática, tá certo? Então, memorizem essa questão, tá certo? Gota, pessoal. Gota, né? Mudamos a doença, então a gota também cursa com erosão. É uma artropatia cristalina por depósito, né, de ácido úrico. Então você vai formar os tofos gotosos. Os tofos gotosos, certo? Então isso aqui é típico de gota, tá? É um aumento de partes moles que forma nódulos, né, que você consegue inclusive visualizar. E uma coisa muito comum são essas erosões justa-articulares, ó, parece que ele comeu um pedaço do osso, tá vendo? Ó, comeu um pedaço. Tá bom? Uma coisa que também o pessoal fala muito é que tem pouca osteopenia ou nenhuma osteopenia, tá? Então, isso é uma coisa também que pode ajudar, tá? Outra importantíssima, pessoal, essa daqui é importantíssima. Artropatia de Charcot. Alguém lembra qual é a doença que isso tem relação? Doença sistêmica. A diabetes. Diabetes, pessoal, diabetes. Então, qual é o grande marco? Ossificação heterotópica. Isso aqui, pessoal, é causado por quê? Porque o diabetes, você vai ter alteração na sensibilidade dos pés, você vai ter uma neuropatia e você vai parar de ter a sensibilidade do tato do pé no chão. Então, quando você pisa, você não mede a força que você joga no chão. E você vai literalmente destruir o seu pé, todos os ossículos lá do pé, e também a articulação do joelho, são os lugares mais acometidos. Então, o mais comum o que mais caracteriza é essa formação de osso aqui fora, tentando manter a fíbula e a tíbia, né, articulando com o fêmur. Porque vai acontecer esse desvio medial do fêmur e vai acontecer essa subluxação do fêmur com a tíbia. E o paciente, consequentemente, não vai conseguir mais andar, certo? Porque ele tem muita dor, isso causa dor, pessoal. Ele perde a movimentação, ele perde a função da articulação, que é de dobradiça. Isso vai calcificando e ele perde a possibilidade de locomoção, tá? Isso aqui, pessoal, infelizmente, é uma coisa que a gente vê muito no sistema público de saúde. Por quê? Porque as pessoas têm diabetes, e como diabetes é uma doença silenciosa, elas não tratam. Elas só vão descobrir quando já estão numa situação caótica, né? E aí, já com a sensibilidade do pé diminuída, né? Já com muita dor no joelho, tá certo? Então, fundamental, tá? Lembrar sempre do diagnóstico de artrite séptica. Por quê? Porque a clínica que é soberana, se você vir que a articulação tem bastante osteopenia, mas está saindo pus, o paciente está com febre, o paciente pisou em alguma coisa e machucou e teve uma entrada, uma porta de entrada ali, tem que pensar que essa alteração é relacionada a uma infecção, a uma artrite séptica, tá certo? Então, fundamental. E lembrar do retrato da artrite juvenil, né, artrite reumatoide juvenil, que é essa diáfise grácil. Tá? A diáfise grácil ela vai acontecer porque esse paciente ele vai ter uma alteração na articulação e ele vai parar de andar. E porque ele para de andar, ele fica com a diáfise bem fininha, tá vendo? Bem fininha, tá? Então, você vai ter o alargamento das metáfises e a redução, o afilamento das diáfises, tá certo? Galera, de osteopatias seria isso, tá bom? Então, isso aqui é show de bola. Vamos para os tumores ósseos. Pessoal, tumor ósseo, vocês têm que saber isso aqui. Isso aqui vocês têm que saber. Como é que eu vou dizer que a lesão é agressiva ou é não agressiva ou menos agressiva, tá certo? Então, assim, os critérios, certo? Para uma lesão ser pouco agressiva, benigna, ela vai ter bordas escleróticas bem definidas. Então, ao redor da lesão, você tem uma borda branquinha
definindo a lesão bem direitinho, a localização dela. É muito comum você não ver reação periosteal, que quando você não vê, muitas vezes a gente acaba dizendo que é tipo sólida, tá certo? A ausência de componentes de partes moles. Se você tiver uma lesão que tem componente de partes moles, é muito provável ser muito agressiva, tá bom? Destruição óssea do tipo concêntrica, geralmente elas estão mais centralizadas dentro do osso, e uma coisa que marca ela também é a zona de transição ser muito curta. Então, isso aqui tem zona de transição curta, tá? Então, eu sei bem onde termina a lesão, sei bem onde tem osso saudável. Então, isso aqui é uma lesão benigna. Exceções às lesões benignas, que na verdade são agressivas, sim, mas tem visualmente parecem benignas, é metástase e mieloma múltiplo. Metástase e mieloma múltiplo, quando você olha, parece uma lesão benigna, mas na verdade não é uma lesão benigna, é uma lesão maligna, tá? Mais agressiva, que tende à disseminação, tá certo? Então, beleza. Já com relação às lesões malignas, você vai ter borda mal definida, zona de transição longa, reação periosteal do tipo casca de cebola ou raios de sol, massa, lesão em partes moles, destruição óssea do tipo ruído de traça, e as lesões podem ser mais excêntricas, dentro do osso elas estão mais na periferia. Exceções da regra, que não são lesões agressivas, mas que têm esse comportamento radiológico, é granuloma eosinofílico e infecção. Pessoal, esse slide, ele é fantástico, tá? Então, vejam bem, decorem, memorizem essas alterações. Você vai aplicar isso na prática. Por exemplo, isso aqui é uma lesão bem delimitada, tem borda esclerótica, tem zona de transição curta. Isso aqui tem tudo para ser uma lesão menos agressiva. Já essa outra aqui é uma lesão que tem zona de transição longa. Eu não sei onde está a lesão, não sei onde tem osso saudável. Você não tem borda de transição tranquila, você não vê ao redor dela bordas escleróticas, né? E é uma lesão permeativa, tá certo? Então, para vocês sentirem isso, né? Lembrando como é que são as reações periosteais, ó, raios de sol, casca de cebola, triangular, isso tudo é ruim, pessoal. Tudo é ruim, tá? Tudo é agressivo. Exemplo, sarcoma de Ewing, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, osteosarcoma. Então, essas são as lesões malignas. E do tipo sólido é quando eu não vejo direito, não vejo direito. Pelo contrário, ao redor, na cortical, você vê, é uma cortical mais lisa, né? Sem alteração. Tá? Destruição óssea, pessoal, não é um critério para você dizer se é mais agressivo ou menos agressivo. Isso é muito importante. O que é que serve a destruição óssea? Para você dizer risco de fratura. Cara, se destruiu a cortical e você não tem cortical, teoricamente, é uma fratura isso aí, tá? Então, assim, isso aqui tem a ver com fratura, tá? E aí, das doenças que são importantes vocês memorizarem. O cisto simples, né? Ósseo simples. O grande Q dele, tá? Ele é a lesão menos agressiva que tem. Lesão bem delimitada, né? Zona de transição curta. E uma coisa que é patognomônica dela, que costuma cair em prova de residência, é esse sinal do fragmento caído. Quando você diz, cara, isso é um cisto simples. Acabou, tá? Então, opa, trazer para cá, ó. Cisto simples é esse negócio aqui, ó. É esse fragmento caído, tá vendo? Ó, fragmento caído aqui, tá bom? Outro que é importante vocês saberem é o cisto ósseo aneurismático. A diferença dele para o cisto simples é que o conteúdo daqui é de sangue. O cisto ósseo aneurismático, ele é decorrente de um trauma, uma pancada, que dentro daquele osso sangrou. E aí o que é que faz? Parece que insuflou um balão, ó. Tem um efeito insuflativo do osso, tá certo? Ó. Insuflativo, o osso fica grande, tá? Isso também, em teoria, é uma lesão pouco agressiva. Veja só, veja que a agressividade não tem relação com o risco de fratura, não tem, pessoal. Isso aqui é facilmente fraturável, facilmente, tá? Só para vocês entenderem. Outra lesão importante de vocês saberem é o osteosarcoma,
e o sarcoma de Ewing, que são grandes protagonistas de lesões bem agressivas. Então, aqui você não tem a zona de transição curta, pelo contrário, você não sabe onde tem lesão benigna, onde tem a lesão e onde tem o saudável, você perde. Outra coisa, você tem aqui a reação periosteal triangular e aqui também em raios de sol, certo? Às vezes você pode ter as duas no mesmo paciente, tá? Sarcoma de Ewing, olha só, mesma coisa, você não sabe onde tem osso normal e osso saudável. Então a lesão permeativa pode ter padrão em raios de sol de reação cortical periosteal ou em casca de cebola. E atenção que essas lesões malignas fazem diagnóstico diferencial com infecção, tá? Então, isso aqui, o diagnóstico diferencial, infecção. Essa outra também infecção. Lembrar que infecção, apesar de não ser maligno, agressivo, ele tem características radiológicas de lesões malignas, tá certo? Então, quando você descobre que é uma infecção, frente a isso, você fica feliz, tá? Porque, assim, é muito pior o sarcoma de Ewing do que a infecção, né? De maneira geral. Osteocondroma. Osteocondroma é uma lesão extremamente comum, tá? Ela é um tumor benigno, muito comum, e essa é a localização mais comum dela, no fêmur distal aqui, tá bom? Eu tô mostrando para vocês porque é muito comum, tá? E isso aqui, o único problema só é que o paciente se incomoda, porque tem uma coisa dura na coxa dele. Mas isso não dá nada, não tem problema nenhum, é vida que segue, tá? E aí, galerinha, lembrar sempre do mieloma múltiplo, que é uma lesão que parece do bem, que parece pouco agressiva, mas que é uma doença agressiva, tá bom? Então, lembrar do mieloma múltiplo e lembrar sempre das metástases. Né? A metástase também parece ser uma lesão do bem, uma lesão pouco agressiva, mas na verdade não é. As metástases podem ser líticas ou podem ser blásticas, e sempre, a partir de 40 anos, elas entram como diferencial de qualquer lesão que vocês estejam avaliando, tá bom? Professora, Então, diga, a senhora querida. pode me explicar a diferença do lítica para o blástica? Perfeito. Olha só, uma lesão lítica é uma lesão que destruiu o osso. Então tá aqui, ó, uma destruição óssea, certo? Isso aqui vai ficar, o osso vai ficar preto, ó, vai ficar escuro, tá certo? Porque comeu o osso, isso é o lítico. Uma lesão blástica é o contrário, ela vai ficar branquinha. Aqui tem uma foto bonitinha, ó. Vou pegar essa foto aqui, ó. Isso aqui é uma lesão osteolítica, tá vendo, ó? Que é um cisto simples. E, em contrapartida, essa outra lesão aqui, ó, é osteoblástica. E as duas são lesões pouco agressivas, certo? Isso aqui é um exemplo de encondroma, uma lesão bem localizada. Vejo a transição dela em relação ao osso com tranquilidade, zona de transição curta, sem acometimento de partes moles. Isso é uma lesão benigna, uma lesão tranquila, certo? Mas a questão é que ela é osteoblástica. Estou mostrando para você só o que é o blástico. O blástico é quando é uma lesão branca. E o lítico é quando a lesão é escura, certo? Ok, obrigada. Beleza? Professora, São opostas. Diga. a maioria dessas lesões vão ser no húmero ou no fêmur? Querido, pode ter lesão em qualquer lugar. Infelizmente, tem lesão no dedo, tem lesão no falange, tem lesão em coluna, certo? Então, assim, o mais importante, existem milhares de tipos de tumores, né, ósseos. Então, por isso que, assim, eu mostro para vocês os principais, né, que são os mais comuns, que estão realmente nessas localizações que você falou, né, no fêmur, na tíbia, no húmero, na coluna, na calota craniana, tá? Mas pode ter em qualquer osso, pode ter, tá bom? Não obrigatoriamente nesse. Agora, algumas outras lesões têm uma predileção maior pelo dedo, pela porção mais metafisária, outros pela diafisária. E aí é isso aqui que a gente acaba também colocando, ó, só para vocês perceberem que, além da localização, para você fazer um diagnóstico diferencial, qual é o tipo de tumor, você ainda olha a faixa etária. Faixa etária de 0 a 10 anos, os tumores mais comuns são esses. Né? De 10 a 20, esses. Ó, aí, os de 20 a 40, esses. Os de 40 né, em diante. Então, é nesse sentido aí, tá certo? Ok?
Então, tá Certo. aqui, ó, parâmetros clínicos. Para eu chegar no diagnóstico de qual é o tipo de tumor, eu tenho que levar em consideração a idade do paciente, o sexo do paciente, a morfologia da lesão, né? Se é uma lesão única ou se são múltiplas, qual a localização dela dentro do esqueleto e qual a localização dentro do osso. Se ela é diafisária, metadiafisária ou epifisária. Tudo isso vai me ajudar, né? E aí não tem como, assim, na graduação, a gente falar tão detalhadamente sobre isso. Então, o que é mais importante, eu quero que quando vocês se formarem, um paciente chegue para vocês mostrando um raio-x, que fez um exame e viu que tinha uma lesão óssea, e você saiba que aquilo é mais agressivo ou menos agressivo, porque você vai ter que passar essa informação para ele. Você não vai ter que falar para ele qual é o tipo de tumor que ele tem, mas você vai ter que olhar a imagem e dizer assim, cara, você vai agora no hospital, eu vou lhe dar um encaminhamento, é urgente, você vai precisar falar com um ortopedista que cuida disso, provavelmente é uma lesão muito agressiva, entendeu? Que aí você vai dar esse encaminhamento para o paciente. Ou então o paciente vai chegar para você com um cisto simples, você vai dizer assim, fica tranquilo. Agora, tome cuidado só com pancada, porque se isso aqui tiver alguma pancada, o seu osso pode quebrar. Mas isso parece ser uma lesão que não é agressiva. Então, você tem mais tempo, você está tranquilo. Você pode marcar com o ortopedista, né, com uma tranquilidade maior. Né? Daqui a 1 mês, 2 meses, você pode ir lá para ver quais são as recomendações que ele vai dar para você. Entenderam? É isso, né? Porque o objetivo do curso de medicina é que vocês saiam preparados para o contexto geral. Agora, quem da turma for fazer ortopedia, aí certamente, se for fazer, e não é só o ortopedista que vai fazer, o cara faz ortopedia e depois vai fazer oncologia ortopédica. Aí ele vai estar ali afiado para fazer isso. Da mesma coisa para a gente, radiologista, não é nem todo radiologista que lauda. Geralmente é um pessoal que fez músculo esquelético e gosta dessa parte de tumores, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa sair sabendo é esse direcionamento. Tá bom, galera? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos agora para as doenças da coluna. Galerinha, basicamente, né, quando eu vou avaliar uma coluna, eu preciso ter esses 5 posicionamentos aqui, certo? Eu preciso falar do alinhamento, tanto no plano sagital e coronal da coluna, como que estão os corpos vertebrais, se eles têm osteófito, se não tem osteófito, se tem nódulo de Chimaud, se não tem nódulo de Chimaud, se teve fratura do corpo vertebral, como é que estão os elementos posteriores? Esse paciente, ele tratou mal da coluna dele, ele tem muito osteófito lá posterior, que pode comprimir o canal medular ou comprimir uma raiz nervosa, né? Tenho que falar disso. Tenho que falar dos discos intervertebrais, tá certo? Se ele tem abaulamento, se ele tem extrusão, se ele tem protrusão. Dentro da extrusão e da protrusão, tenho que saber se está tocando, na verdade todos, né? Abaulamento também. Tenho que saber se está tocando está tocando a raiz que está imediatamente dentro do canal, que é a intracanal, ou se está tocando a raiz do forame de conjugação. Tenho que falar isso, né? E também, no caso do abaulamento, às vezes tenho que falar se está estenosando o canal medular, porque às vezes é um abaulamento ou uma protrusão tão grande, mas principalmente um abaulamento, que fecha a amplitude do canal medular e pode comprimir a medula, tá? E aí, consequentemente, aqui nesse item canal vertebral e fórum intervertebral, eu vou ter citado já essas situações aí, tá? Então, pessoal, lembrar da anterolistese, da retrolistese, tá? Então, anterolistese é em relação ao de baixo. Então, o de cima está anterior em relação ao de baixo. Isso é uma anterolistese. Geralmente é causada por uma fratura da pares interarticulares, tá certo? E a retrolistese é o contrário, né? Em relação, o de cima está atrás, para trás, em relação ao de baixo. Tá? Então, isso aqui é a retrolistese. O mais comum é a anterolistese, tá certo? E se acontecer uma listese muito exuberante, às vezes você tem que fazer uma artrodese para deixar essa coluna estável, tá certo? Coisas muito importantes, né, com relação
já aos corpos vertebrais. Então, falo do Professora, osteófito. a partir de Diga, qual Marina. estágio a gente faz cirurgia, artrodese? A partir desse aqui, grau 3. Grau 3, onde já escorregou entre 50% e 75%. Certamente aqui você vai fazer, certo? No 3 e no 4. No 2 vai gerar uma dúvida. No 1 não, tá? Mas no 2 gera uma dúvida, certamente no 3 e no 4. Tá bom, Tá bom? professora, outra coisa. Como é que a gente faz, tipo assim, para avaliar o estágio? É só no olho mesmo? Tipo, É no olho, mas você colocando aqui, ó, olha só, você coloca aqui no plano sagital, você vai ter essa imagem. Você vai ver o corpo vertebral de cima e o de baixo. Olha só, ele não atingiu 50%. Né? Então, aqui ele está entre 25% e 50%. Aqui, ó, ele já chegou nos 50% de deslizamento em relação a esse corpo. Ó. Só metade desse corpo está em contato com essa vértebra de baixo, tá vendo? E esse aqui é só uma nesguinha, né? Mais de 75%. Então, você mede esse tamanho daqui, você mede esse tamanho daqui e você vê a proporção que escorregou, tá certo? bom, obrigada. De nada, querida. Pessoal, lembrando do MODIC. MODIC 1, edema. MODIC 2, degeneração gordurosa. MODIC 3, esclerose, tá? Por que acontece o MODIC? O MODIC é decorrente do disco que está entre os corpos vertebrais, aquele disco ser doente. Então, acaba roçando um disco, um corpo vertebral no outro, que nem a osteoartrose lá, bate, e aí vai acontecer essas alterações. Então, se é água, né? MODIC edema é água, então é 1, MODIC 1. Então, vai ficar branco no T2 e preto no T1. Se é gordura, gordura é branco nos dois, tanto no T1 como no T2. E se é esclerose, esclerose é escuro no T1 e escuro no T2, tá certo? Então, é dessa forma que eu falo dos MODICs, tá? Discos intervertebrais, pessoal. Dos discos, lembrar sempre do mecanismo que surge o abaulamento. O mecanismo do abaulamento é envelhecimento, é desidratação, certo? Então, nasce o disco como um bolo fofo, bem fofinho. E aí, com o passar dos anos, vai acontecer uma desidratação do disco, e o disco vai diminuir de tamanho e vai achatar e vai virar uma pizza. Então, o abaulamento é um processo degenerativo relacionado, às vezes, à idade, tá? Então, por isso que os velhinhos, às vezes, têm abaulamento. Toca a raiz nervosa. É muito comum ser o avô, a avó, às vezes o velhinho é a mãe e o pai, né? Mas o avô e a avó tem essa questão, né? Protrusão e extrusão já é outro mecanismo de formação. Protrusão e extrusão é uma ruptura do ânulo fibroso, tá? E aí vai extruir o núcleo pulposo, vai extruir pelo local onde houve a fissura e vai tocar em alguma raiz. Então, se for aqui, né, que é a região do forame de conjugação, ele vai pegar a raiz do forame de conjugação. E é importante vocês lembrarem dessas posições aqui, ó. Então, quando a protrusão e extrusão acontecem, elas podem pegar preferencialmente a porção posterior, a paramediana, a foraminal e a extremo lateral. Então, e às vezes ela pode pegar várias, pode pegar posterior, paramediana, foraminal, pode pegar, certo? Então, assim, é importante vocês dizerem a posição e se toca alguma raiz nervosa. Importante também a diferenciação da protrusão com a extrusão. A protrusão, a base do disco que herniou é uma base triangular, uma base larga, enquanto que a extrusão parece um pólipo. A extrusão, existe um risco de fazer um sequestro, que é a separação desse pedículo. Essa bolinha ficar solta lá na medula, certo? Que é o sequestro, tá bom? Professora, Diga, Luiz. a gente vai ter que saber diferenciar o comprometimento da emergente para descendente? Vocês vão precisar saber qual é a raiz que está sendo acometida. Vão precisar saber. É isso que você está perguntando? Mais ou menos, mas é para saber qual das raízes, ou a emergente ou a descendente. Não precisa não, tá? Não precisa não, tá bom? Quanto a isso, não. A gente não costuma falar isso no laudo, então não faz muito sentido a gente falar aqui.
Então, ó, aqui, o que a gente está falando? Ó, se comprimiu essa raiz, é a raiz foraminal. Se comprimir essa primeira raiz aqui verdinha, é a intracanal. Exemplo, né? Exemplos. Então, aqui tem uma raiz intracanal, ó, bem visível, tá vendo? Ó? A raiz intracanal era para estar bem aqui, ela está deslocada bem aqui, vocês estão vendo? Ó? Aqui uma bolinha comprimida. Como eu estou entre o nível L5 e S1, isso aqui é S1 esquerdo, tá? Então, S1 esquerdo está sendo deslocado. Esse tracinho que está passando para cá é a raiz que está passando no forama de conjugação. Ela faz esse movimento, por isso que você vê ela alongada. E a raiz, ela está descendo. Aí, quando você faz um plano, corta assim, no plano axial, você vê como se fosse bolinha, né? Mas ela, na verdade, é uma coisa comprida, né? É uma coisa linear, tá bom? Então, por isso que você tem essa diferença de formato. Então, aqui é a intracanal e essa daqui é do forama de conjugação. Tá bom? Aqui, forama de conjugação, tá pegando o quê? Essa daqui, ó. Também mesma posição, L5, S1, tá? Ela tá pegando a intracanal S5 direita. E essa tá pegando a intracanal S5 esquerda, tá? Beleza, galera? Pessoal, lembrando, mais uma vez, nós temos 7 corpos vertebrais da parte cervical, tá? E nós temos 8 raízes nervosas. A primeira raiz, que a gente chama de raiz C1, ela sai acima do corpo vertebral de C1, certo? Acima. A raiz C2 vai sair entre C2 e C3. E assim, consequentemente. Quando você chega entre C7 e D1, ou T1, que é a torácica, vai estar saindo qual raiz no forama de conjugação? C8. Perfeito, Marina, perfeito. Pessoal, eu já falei para vocês, mas no ano que eu fiz prova de residência, eu respondi essa questão em 3 provas de residência diferentes. Então, assim, é inacreditável como isso cai em prova. Não esqueçam disso, tá? Aí, quando você baixa de D1, D2, aí vai ser D1, né? D2, D3, D2, e, consequentemente, até L5, S1, que vai sair L5 no forma de conjugação. E a intracanal é S1. Vocês entenderam a jogada? Sim. Professor, e a intracanal na torácica, como é que é? Aliás, a foraminal. A foraminal na torácica, a que sai no forma de conjugação, é justamente o número que está em cima. Por exemplo, então a intracanal que eu quis dizer. A intracanal é D2. Mas sabe o que acontece? A gente tem medula até o nível de L2, certo? A gente tem medula até o nível de L2, L3. Então, quando a protrusão ela vai para trás, ela não está pegando especificamente a intracanal, não. Ela vai estar pegando a medula propriamente dita, que pode ser comprimida naquele nível, entendeu? Aí você vai comprimir o nível do dermátomo. A gente fala mesmo de raiz intraforaminal quando você está ao nível da caldequina, de L3 em diante. Que aí você vê a caldequina, você vê essa raizinha sozinha saindo, descendo, enfileirada, como aqui tá certo? Ó, enfileiradinha, tá? Mas sim, até... sim. Então, assim, isso é uma coisa que ajuda, porque você só vai se preocupar mesmo com as raízes que estão no forama de conjugação. A parte de trás é compressão da medula. E se você, por exemplo, está comprimindo o nível lá de T10, você está comprimindo aquele dermato T10, você vai ter tudo para baixo com a parestesia, certo? Então, por exemplo, T10, se eu não me engano, é ao nível do umbigo, certo? Então, do umbigo para baixo, você vai ter parestesia. De tudo. De tudo. Você não está pegando só uma raiz. Não é só um dermátomo. É tudo abaixo daquele nível, entendeu? É muito mais grave. É muito mais grave. Então, por exemplo, um abaulamento enorme, uma protrusão enorme, que começa a tocar a medula, pode causar o que a gente chama de mielopatia,
E aí, isso é uma coisa irreversível. Se você ficar muito tempo comprimindo a medula, fica irreversível. Que é a mesma coisa que acontece, às vezes, num trauma. Só que o trauma é uma coisa muito aguda, geralmente o fragmento do corpo vertebral que vai para trás é muito maior, acaba comprimindo mesmo, abruptamente, então corta até a passagem de sangue para aquela região, e aí você fica com a tetraparesia ou a paraparesia, dependendo do nível, né, que você comprimiu, tá certo? Beleza, galera? Show. Show? Pessoal, e era isso. E era isso, galerinha. Obrigada, prof. Pessoal, eu vou ficar com saudade de vocês, viu? Só para avisar para vocês. Vou ficar com muita saudade de vocês. Não tem aula de rádio no S8, não. Não teremos mais aula de rádio. Essa é a última aula de rádio, só para vocês saberem. Foi muito bom conhecê-los, vocês são uns fofos. Fico muito feliz de ter ajudado de alguma forma ao amadurecimento de vocês, né? Desejo tudo de melhor na vida de vocês. É muito legal pegar vocês lá no S1 e ver vocês agora no 7º, fazendo raciocínio clínico, refletindo, né? Conseguindo chegar num diagnóstico. E vocês, que são pessoas maravilhosas, Ave Maria, é um prazer gigantesco. E eu espero fortemente encontrá-los todos médicos nos hospitais, atendendo. Eu vou encaminhar paciente para vocês, quando chegar nos pronto-socorro, tiver vocês, olha aí, meus alunos. Ave Maria, é um prazer gigantesco, assim. Desejo tudo de melhor para vocês e contem comigo. Vocês têm meu WhatsApp, para o que vocês precisarem, viu? Ô, Ingridzinha, você, querida, Ave Maria. Vocês, Gemina. Ô, Gemina, obrigada, querida. Ave Maria, desejo tudo de melhor para vocês, viu? Pois um beijo grande e eu vou colocar essas coisas todas lá no AVA, tá bom? Pra vocês fazerem a revisão. Também vou sentir muita saudade. Também. Beijo grande, Beatriz. Tudo de bom para vocês, viu? Tchau, professora. Muito obrigado. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada, menino. Tudo de bom. Tchau. Tchau, professora. Bom dia. Bom dia.